Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, eu não tô de caô. Muito mais conteúdo. Programa BV Educação. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. O Sexta Pop. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. O que te impede de dominar o seu dinheiro? Com a Valorize Seu Sonho, você aprenderá a controlar o seu dinheiro e não ser controlado por ele. Saia das dívidas. Vire um investidor. Mande agora o seu WhatsApp para 61992150229 e agende sua sessão. Valorize seu sonho. Nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos através do planejamento e da inteligência financeira. Siga também nosso Instagram, @Valorize Seu Sonho. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. Que tal curtir um programa diferente no conforto do seu carro? Se você é daqueles que adora comer, conversar ou até atender o telefone no cinema, seu lugar é no Cine Drive-In. Lá tudo pode. Pode namorar, pode levar o bebê no colo, o cachorro ou o papagaio, beber, conversar. Basta entrar no carro de chinelo, de bermuda e mandar brasa. Mais de 300 metros quadrados de tela. Cine Drive-In, cinema fora de série. Acesse www.cinedrivein.com e veja a programação. Rádio Federal, do jeito que você curte. Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal. Rádio Federal. Federal. Rádio Federal. Brasília, quero te conhecer. Roteiros para curtir Brasília. Dois conjuntos culturais se destacam como opções turísticas em Brasília. O primeiro é o Complexo da República João Herculino, no começo da Esplanada dos Ministérios, previsto no plano original da capital, mas inaugurado somente em dezembro de 2006. Ele é composto pelo Museu da República Honestino Guimarães e pela Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola. Conta ainda com uma praça e 3 espelhos d'água e ocupa uma área total de 91.800 metros quadrados. Já o Conjunto Cultural do Banco do Brasil foi criado com o objetivo de inserir a capital no roteiro nacional de eventos e produções culturais. Inaugurado em outubro de 2000, permite acesso aos diversos segmentos da sociedade e consolidou-se como um dos principais pontos da cena artística brasileira. Localizado a Ponta, oferece uma programação pautada pela diversidade temática, brasilidade, ineditismo e relevância cultural. Vem viver Brasília, Secretaria de Turismo do Distrito Federal. No ar, educação, seu passa aqui, com o professor Bernardo Verão. Boa tarde, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um programa BV Educação. E hoje vamos
continuidade ao golpe de 64. Boa tarde, professor Gilberto. Boa tarde, galera. Semana passada, a gente muito para tentar definir se era golpe ou não golpe. E chegamos à ideia de que é golpe. Eu gostei. É golpe. É golpe e não é só militar também, né? É um golpe civil e militar. Porque tinha um apoio, né? Tem apoio da galera aí bem considerável. Da parte mais rica da população ou da população Um em geral? grupo, é um grupo ligado à burguesia e à burguesia industrial, principalmente racista e principalmente a burguesia muito associada aos interesses norte-americanos. Né? Por ocasião aí do dia 3 de março, circulou na internet vários vídeos de conversas gravadas entre o presidente Johnson e o embaixador no Brasil dos Estados Unidos, o Lincoln Gordon. E aquilo que eu falei na semana passada, era um golpe que os caras já estavam montando há algum tempo e que vai se confirmar mais 74. É óbvio que as condições materiais para que esse golpe acontecesse, elas existiam. Não dá para dizer que se tratou de uma coisa absurda contra a população, a favor de uma... Porque existia uma situação política de instabilidade social e econômica. Social e econômica, que é uma realidade, né? Então você tem aí, em cima dessa instabilidade, de diversos grupos e instituições criadas para esse fim, como o IBAD, que finalmente, inclusive, deputados avogaram a favor de matérias que estivessem em consonância com esse grupo. E isso começou como uma forma de lobby e foi se estender, foi se organizando para que no dia 31 de março a coisa chegasse aonde chegou. É bem claro, assim, que a gente estava falando semana passada, que talvez a ideia de uma ditadura muito forte, muito intensa, não fez parte dos planos de ninguém. Acabaram, o próprio processo de desenvolvimento do regime militar levou a isso na década de 70. Duas coisas interessantes que você citou foi que no segundo governo, segundo o presidente militar, a ideia era devolver o poder quer dizer, ela dá uma refreada no começo com o Castelo Branco, até porque o governo militar, o governo do Castelo Branco consegue contornar um pouco a questão econômica, a inflação ela não é tão menor como as propagandas existem, mas há um controle da inflação, há uma queda na dívida externa, há um cenário de investimento bem favorável para o primeiro PT. Mas isso não se concretiza, isso não continua. E aí veio a primavera... A primavera, que a gente até brincou, né? Que é uma primavera tão típica quanto a primavera árabe que aconteceu alguns anos atrás, que é ventos da liberdade. E a primavera de Praga, né? Que mudou. Primavera de Praga. Primavera de Praga. A concepção que muda. De todo o pensamento de uma boa parte cultural do país e também uma parte social de pessoas jovens estão tendo acesso ao movimento estudantil. E aí o bicho pegou nesse sentido. O bicho pegou. Porque pegou no mundo inteiro. A esquerda e a direita. Pegou no mundo inteiro. Quer dizer, a ideia de projeto de dois modos de vida. É um botamento de discurso em um cenário internacional. Por que eu tenho que seguir modelos prontos, pré-acabados? O que acontece à esquerda e acontece à direita. E aí você repercute o ambiente de liberdade restrita. Lógico. Porque, assim, porque não é ditadura porque foi democracia, mas pera lá. Você vai fazer democracia, o voto neutral e pode votar para todos. E nem para buscar. Ou você é democracia, você não é. Nesse sentido, que a gente também, só recapitulando quem está começando aqui hoje com a gente, nesse sentido, aí entrou o Médici e o grupo mais radical. O grupo radical, que à medida que corre o S, né, e é afastado do poder, vem uma junta militar. Essa junta militar, ela já estava engrossando do cabo, por assim dizer,
Já em dezembro de 68, e tudo show, sim. A emenda, a militar, ela vai inclusive fazer algumas emendas à Constituição de 67, que permite a prisão perpétua em caso de crime contra a Lei de Segurança Nacional, com a previsibilidade de pena de morte. É uma galera que veio para dizer, olha, parou, nós não vamos aceitar essa bagunça, essa anarquia, entre aspas, os dois termos. Então, a escolha do Médici, que eu queria comentar na vez passada, origem da tríplice feita por todos os comandos militares, é o único nome que praticamente aparece em todas as listas. E ele tinha sido chefe do exército, que é outra prerrogativa para ser presidente da República nesse período. Tá? Quem não é o cara com o que é o de mago do regime militar, que é o cara que pensa a estrutura de SNI, que pensa a estrutura de comandar a informação no regime. E o médico tem outra saída. Ou ele enfrenta a oposição, que agora, nesse momento, assim, não tem como combater o regime militar, mais. Eles, então, ingressam na luta armada. E uma luta armada que vai ter muita dificuldade de se organizar, porque não tem acesso à arma, porque é militar, controle sobre armas. As empresas que trabalhavam com o governo, que mexiam com construções pesadas, que é o grande lado econômico do Médici, essas empresas, elas têm um controle rígido da Polícia Federal. Então os explosivos têm que ser muito controlados. O que restou para essa galera? Fazer bagunça, fazer barulho. Bagunça não, fazer barulho, chamar atenção, despertar, fugir o controle de imprensa, que foi rigorosíssimo. E surgiu a guerrilha da Araguaia. Aí surgiu as guerrilhas urbanas e rurais. Urbanas, uma das mais famosas, foram as ações do MR8, sequestrando embaixadores, obrigando o regime militar a se contradizer. Inclusive tem um filme sobre o sequestro da Chaga. Isso, companheiro. Aliás, um excelente, um filme muito bem construído historicamente, né? Que mostra como eles agiam, inclusive. É uma coisa bem didática para mostrar que montou-se um sistema de repressão daquilo que se dizia que não existia. É muito doido isso. Então, eu vou montar um sistema de imprimir algo que exista. Que o governo militar, por meio da propaganda, o ufanismo, Copa 70, controle da imprensa, né, controle cultural rígido, censura exorbitante, nega o tempo todo que não existia. E lógico, isso tudo era muito favorecido pelo milagre econômico. Que tem esse nome, milagre econômico, porque se trata de um milagre. Não é resultado de uma estrutura econômica sustentável. Veio e do mesmo jeito que veio, foi embora. Basta o petróleo aumentar de preço. Compreendo. Tendo essas guerrilhas urbanas e essas guerrilhas rurais, aí entra o AI-5. Não, o AI-5 é em 68, ele já é anterior. O AI-5 é o que permite, por exemplo, montar a estrutura de combate à guerrilha como ele montou. Aí a tudo no subterrâneo. Tudo no subterrâneo. E aí a repressão social violentíssima. Foi ao extremo. Violentíssima. Tem um livro de Marx. Rapaz, corre e esconde. Eu tive um professor que não foi nessa época, mas, por exemplo, chegava, fazia primeira série. Era muito comum eu chegar na escola, você chegar na escola, você tem casa de trabalho dos alunos, né? Você tem uma coisa bonita. No meu tempo também tinha esses cartazes que a gente produzia e tal, mas também tinha cartazes terroristas para os procuras. Assim. Essa era a novidade. E nas aulas que a gente tinha de EMC, você aprendia muita coisa. Não é discutir isso aqui agora, mas você aprendia inclusive como identificar as pessoas de atitudes suspeitas. E você tinha direta para denúncia social? Eu tive amigos que chamavam assim ao próprio tio e o próprio familiar de atitude suspeita na direção da escola. Na própria direção da escola? Na própria direção da escola. E o professor, isso eu não vivi, porque eu não era obviamente, existem pessoas que são mais típicas, que eles eram de uma forma capacitados para identificar comportamentos que foram suspeitos ao redor da escola.
Chegamos média essa repressão louca, muitos movimentos culturais indo embora, muitas pessoas saindo do Brasil. E muita gente do pensamento científico também. A gente pode colocar que nessa época saiu já um pouco antes, já em década de 60, ele é um cara que pensou em educação para todos. Sim, Paulo Freire. Que é parado o cara que é mais citado no mundo hoje em pesquisa. Entre os dois mais citados na área de ciências humanas e educação. Isso. Como referência. E ele foi embora. Ele, Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira é o idealizador da UNB, pô. Tiveram que ir embora. Junto com o Darcy Ribeiro, foi embora. Vou dar uma ideia sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele dava, em toda a sua obra, ele dá a ideia de que a educação empodera o ser humano. Uhum. Mas uma educação como? Que faz pensar. É uma educação onde ele começou trabalhando com alfabetização de jovens e adultos. Legal? Nesse sentido de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, na década de 40, 50, 60, 50 e 60, então, que ele atuou, fim de 50, 60, fortemente, tinha muita população, como ainda tem, mas um continente muito maior, que precisava aprender a ler e escrever. E o adulto, a pessoa jovem, com mais idade, quando aprende a ler, o mundo se revela. Exatamente. E ele foi considerado revolucionário, de esquerda. Não necessariamente ele é de esquerda. Ele tem uma frase onde ele diz, num dos livros dele, que ele diz que ele é contra qualquer tipo de ditadura. Seja de direita ou de esquerda. Exato. Ele diz isso, está lá escrito. E me deixa impressionado como hoje nós criticamos ele como sendo uma figura de esquerda. Eu vejo muito mais uma construção da época do que simplesmente uma postura. Lógico, depois que ele voltou assumindo movimentos sociais, ele naturalmente seguiu um caminho político mais de esquerda. Ele escreveu a Pedagogia do Oprimido. Fantástico livro. Fantástico livro. Assim, ele mesmo fala que não existe isso, como você falou, de 50 anos de do Pedagogia do Oprimido do ano passado, né? Exatamente. Não existe essa coisa de esquerda ou de direita. Depende da forma que o seu trabalho, porque não existe isenção política. O que resta saber se quando você trabalha na educação, você liberta ou aprisiona. Mas aí eu vou perguntar uma coisa que rolou essa semana e eu fiquei com muita dúvida. Eu vou perguntar para o meu amigo Gilberto. O nazismo, de direita ou esquerda? Professor, era essa pergunta que eu ia fazer. Não é, Idovan? Só no momento certo. Não é, Idovan? Quero saber. Como você é da área, eu já recebi ontem um negócio que eu delirei. Pô, então, segundo o argumento apresentado, é de esquerda porque tem nacional e socialismo no nome. Então, uma carga hidráulica é um animal. Exatamente. A boa argumentação. Uma carga hidráulica é um animal. Entendeu? O que na verdade nós temos, e aí é que as pessoas deviam ler mais. Desculpa, a gente tem de estudar mais. Com certeza, em todas Entendeu? as áreas. Em todas as áreas. A gente não pode. E aí eu vejo uma coisa que me assusta bastante. Que lugar conhecendo está indo hoje? Não estou falando de titularidade nem de titulação. Estou falando do apreço que a gente tem que ter pelo conhecer, pelo aprender. A gente está perdendo isso, Bernardo. Isso é muito perigoso. Isso para uma comunidade, para uma sociedade, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, assim, vamos ler. Eu acho que as pessoas têm que ler. Não é pegar versões prontas e acabadas. Com certeza não. Não é movimento de esquerda. Porque ele não prega nem sonho, ele prega um modo de produção socialista. Em momento nenhum, ele critica fortemente. Só que ele se apropria de um discurso para o contexto da Alemanha dos anos 30, era um discurso mais assimilável, mais palatável para o controle das massas. Nós não podemos esquecer que, em função da crise de 29, a Grande Depressão, os trabalhadores, os movimentos de esquerda, o sucesso, entre aspas, que é um sucesso bem questionável, mas é um lugar onde você não inventa as mesmas problemáticas da economia capitalista que é na União Soviética. Tem outras problemáticas, mas não tem as mesmas que os operários estão passando.
Então o cara pega e fala assim, cara, esse discurso que está na Europa, desde o século XVIII, de manifestos comunistas escrito por Marx e Friedrich Engels, é um discurso de materialismo histórico que está presente no métier europeu, no pensamento europeu, na estrutura mental europeia. Então o cara se aproveita do discurso para fazer valer a ideia da manobra. É assim que ele consegue conquistar os trabalhadores alemães. Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, é de esquerda? Pô, não é. Não foi. Nunca foi. O cara defende um capitalismo que não é capitalismo americano. Aí nós entramos na coisa do país que sofre com a dominação cultural. A gente só acha que é capitalismo americano. Não é. O capitalismo do movimento de extrema-direita é um capitalismo corporativista, é um capitalismo que tem nos Estados Unidos um exemplo a ser seguido por causa da crise de 29. Então ele é anti-liberal, ele é anti-individual, ele é anti-etivo, ele é anti-liberdade comercial, ele é anti-tudo. Ele é anti-democracia, porque ele considera a democracia um movimento fraco. E ele acaba controlando toda e ele controla o trabalhador. Então todas as é só você pegar a história de operação. Você vai pegar a história da Alemanha, da ascensão do Hitler, o partido nazista cresce do golpe que ele deu. Por quê? Porque ele foi se apropriando do partido de centro dos trabalhadores. Gente, sabe assim, eu fico olhando assim, eu falo, cara, mas que coisa. E é racional, porque para nós isso é complicado, mas a ideologia passa na Europa não é socialismo. E aí eu vou te dizer, isso é dito no Museu da Memória do Holocausto. Lá, para quem nunca foi, gente, tá escrito mesmo é um movimento de direita. Total. Escrito. Porque o próprio Deus. Ontem eu recebi de um colega um texto isso na rádio Jovem Pan, falando de esquerda, quem tá falando e do contexto histórico que ele escreveu. Não, depende. Essa é boa, hein? Essa vai estar pro verbete facebookiano. Essa depende de quem fala. Depende do período que contextualizou aquilo. Nossa. Não, eu parei ali e deu vontade de ligar rádio e falar, não, esse agora não vale. Professor, como fosse assim, ou a rádio final. Com certeza que a gente dá algum pensamento. É isso aí. Nessa aí o Paulo Freire foi contextualizado como de esquerda, saiu do Brasil, Anísio Teixeira, outros caras que trabalharam também pela cultura. Foram tudo embora. Todos embora do país. E a gente teve o milagre da década de 70. Que é o milagre, que é milagre. Como eu falei anteriormente, não há nenhuma sustentabilidade econômica que seja resultado de uma política dessa sustentabilidade. Assim. Não feito nada no PND para que quando chegasse o segundo PND, que é o do milagre econômico, você tivesse o boom de crescimento que teve. Não tinha feito uma base de estradas, rodovias, melhorias contínuas? Tanto que... Infraestrutura? Não tinha. Tanto que o que você tinha é que já está feito. O que tinha no país é o que já havia começado e não havia. Quer dizer, ele começou e fez aquilo que ele se propôs fazer, mas ele deixou todo um plano de trabalho que deveria ser seguido pelos seus presidentes subsequentes numa outra forma, numa outra unidade, que não acontece. Só que aí o dinheiro ficou muito barato. Você tem um dinheiro que está sobrando no mundo. Leia os Estados Unidos. E o Brasil vai fartar desse dinheiro. O Delfim Neto chegou a declarar a vista, vocês escreveram o programa do Jô. Aí eu ainda acho que era no SBT. E eu falei assim, ó, nós pegamos 200 milhões e se eu não íamos pagar, eu pegaria mais outros 200. Então, a quantidade de dinheiro que nós tivemos nos permitiu o que fizemos. Mas aí eu acho que você tem um erro de estratégia. Porque o governo militar focou nas grandes obras, as obras faraônicas. Falta mesmo. Eu não discuto a importância de uma ponte Rio-Niterói. Não vou discutir. Está provado historicamente aí. Eu não vou discutir a importância, por exemplo, de você construir a Itaipu Nacional. Não vou discutir isso. O que eu não consigo entender... Mas também tivemos erros. Foi aí que começou a Transamazônica. Eu não consigo entender é o apelo que os militares tiveram
com determinadas horas, das quais você está trazendo agora, que provocou um desequilíbrio na floresta. Vídeo de índio preso, que foram reveladas semana passada, retrasada. Isso. De índios tem muita coisa ainda que precisa, né, ser investigada. Nosso querido ministro da Educação está indo escrever história, diz que não foi golpe, dizer, né? Ele é boliviano, é colombiano. Pior ainda. Mas olha só, inclusive, porque como a gente, o que acontece? Você tem um milagre econômico que vira um desastre econômico. Quem pega essa banana quente é o Geisel, porque ele precisa dinamizar a economia, ele precisa fazer com que o Brasil volte a crescer. Aí entra com a política de substituição das importações para poder fortalecer a indústria interna. Só essa indústria é defasada, tecnicamente falando, ela é defasada. Nós temos aí uma carga de analfabeto aí gigantesca. O Mobral, que todo mundo, porque funcionou, foi muito legal. Cara, não foi legal. Porque o conceito de alfabetização que o Mobral trabalhava era a pessoa assinar o nome e fazer as 4 operações matemáticas. Não é de pensar, de pensamento e muito aberto. menos de criar condições para que o cara conseguisse administrar a própria vida. Ele ter um trabalho, formação técnica. Os militares, o Jales Passarinho, que foi ministro da Educação... É uma época que deveria se investir em formação técnica. Era aí. Era o período histórico legal. Bernardo, ele vai até tentar. Ele cria o ensino médio técnico. Te lembra disso? Lembro. Eu fiz meu ensino médio. E o meu ensino médio, eu tenho lá no meu diploma, eu sou auxiliar de laboratório de patologia. Eu trabalhei em laboratório de patologia. Então, assim, até tentaram, mas tentaram da maneira equivocada. Você não... Ele era muito concentrador. Então, você não tinha mão de obra. Não tinha como, e olha que o Geisel, com toda a delicadeza que ele é possível, não tinha como, porque ele assumiu e falou, olha, vamos fazer uma abertura, nós vamos devolver o poder civil, porque já os militares, já os americanos apoiavam nu e cruamente o golpe, o regime militar começa assim, ó, os democratas ganham nos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o cara fala, só dou dinheiro para quem valorizar os direitos humanos. Que pauta dos democratas. Aí o Brasil ficou na Irinembeira, e junto com ele ficou a Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Todo mundo que tinha. Que foi a tentativa de fazer um estado no Cone Sul totalmente politizado, totalmente de direita, totalmente ditatorial, né? E de uma aliança dessas nações. A Operação Condor. Tá? Que é, de certa forma, uma certa tentativa de hoje também. O presidente esteve lá no Chile para substituir o Mercosul. Não é um mercado econômico, é um mercado econômico com opções políticas bem claras definidas. E muito bem definidas. Bom, o Geisel então se vê numa situação completamente difícil. Aí ele fala, nós vamos fazer abertura. Mas a abertura vai ser do jeito que a gente quer, não do jeito que eles estão querendo. A censura continua. Porém, no entanto, a Lei de Segurança Nacional começa a ser abrandada. E também a de imprensa começa a ser abrandada. Mais ou menos abrandada. Teve um jornal que conseguiu fotografar o Geisel num dos raros momentos em que tirava férias na região de Marambaia. Tiraram uma foto dele com seguranças e ele andando de calção de banho. Tiraram a foto e iam publicar a foto. Aí o senhor, opa, essa foto tem que pensar. Então tinha censura. Não tinha, mas tinha. Não, vamos mostrar que ele é um homem, uma pessoa normal. E nós temos que mostrar que ele continua sendo um general. Ele continua mandando. Mas ele, mal, ele vai conseguindo desarticular. Ele vai. Porque não tem outra saída. O Gozar, por exemplo, para o ponto de vista do capitalismo brasileiro, e chama a burguesia para participar de um projeto de construção nacional, para que o PNI tivesse sucesso. Ele chama assim, ó, vou chamar vocês para participar, mas vocês não vão poder dar pitaco. É uma participação desinteressada. Por que motivo? Porque o regime militar não pode perder o controle da situação. Vem o Geisel
E ele tenta, ele chega a dar ordem tácita, que acabe a tortura e acabe as prisões. Só que aí você tem mais duas prisões que são sintomáticas. A Manuel Fiel, filho dos operários de São Paulo, que é preso na porta da fábrica, que é barbaramente torturado. E o Vargem Herzog foi denunciado por um colega de redação, que talvez ia lançar um manifesto, um editorial no dia seguinte, e esse editorial tinha fortes implicações comunistas. O sistema de repressão que foi criado, diga-se de passagem, para não ter chefe, ele não tem chefe, ele funciona sozinho, uma cobra sem cabeça. Ele não precisa, ele não demanda de ser cutucado para funcionar. Senão, não teria sucesso você perseguir ou para a luta armada no Brasil. Então os caras tinham que agir rápido, serem céleres e não terem burocratas para fazer funcionar. E aí você viu, por exemplo, aquele do Reginaldo Faria, que foi um dos primeiros, que é um figão muito antigo, que o primeiro tentou mostrar e que de alguma forma mostra como é que a coisa funcionava. Você pega uma babata super quente, a inflação dele mais do pica, e ele passa a ter dificuldade para poder organizar a desmobilização dada pelo governo Médici. Vem o seu general Figueiredo, ex-chefe do SNI, porque isso se estabeleceu padrão, uma vez chefe do SNI, candidato potencial para a presidência. O Figueiredo assume e ele tem um discurso muito forte. Se você pega as fotos dos presidentes oficial, Castelo Branco Isudo, o Costa Isudo, o Messi, um cara de quem vai a sua criancinha, o Geisel, parece o Chuck, e ele sorrindo, sem o fraque militar. Até deram um cartoon do Geraldo. Mamãe, ele tá rindo do quê? Aí aparece a inflação anual de 200 e tantos % ao ano, no ano da posse do Figueiredo. Então o Figueiredo vai assim, eu juro fazer desrespeito na democracia. A morte da Herzog, mal demais. Pior foi a Manuel Medeiros disse que eu enforcado e com marcas de pancada para todo lado do corpo. E isso foi muito mal para o regime militar. Muito mal. E aí, Figueiredo assume e fala assim, ó, linha, chega, parou. Num determinado antes do Figueiredo assumir, o Geisel já dá esse recado e acaba com as 5, 88. Ele acaba com as 5 e dá um claro para a linha dura. Não encham a paciência. Porque já tinha desandado. Há uma fala muito sistemática. Os Estados Unidos apoiam um regime que combateu a inflação caiu, etc. Mas que agora, no limiar dos anos 80, você não tem controle. A inflação está completamente sem controle. E os anos 80 é a chamada década perdida, durante todo o governo de Figueiredo e do Sarney. É a década. A inflação chegou a astronômicos 300% ao ano. A inflação era medida diariamente, ninguém conseguia mais medi-la anualmente. Eu lembro, já na década de 80, como criança, eu lembro de que no dia que tinha o dinheiro, tinha que correndo no mercado. A gente ia na Saab. Isso. Saab. Isso. Aqui em Brasília. A gente esperava a Saab abrir para você comprar. E lembro que era um preço de manhã se deixasse para ir no fim de geral. Eu lembro que minha mãe, às vezes, até corria contra aquele camaradinho que fazia a remarcação. Ela tinha que correr atrás dele para evitar que ele marcasse. E a técnica de você tirar pelo fundo da dula, que ele não tenha tido marcar. Exatamente. E a técnica de você tirar as etiquetas soltas para chegar, porque nada era informatizado, né? O caixa grave, então o preço é esse, ele não vai decorar. Enfim, foi uma situação muito difícil. O mais difícil foi desmobilizar a linha dura.
Esse foi o grande trabalho do Golbery como chefe do gabinete civil do Figueiredo. A linha dura não aceita. Não aceita a dissolução da linha da anistia. Quem era tem uma figura líder da linha dura? Um general Hugo de Abreu. O Hugo de Abreu, que era o chefe do gabinete militar. Ele era um dos. O Albuquerque Lima era outro. E outros generais não tão influentes, mas que dominavam a caserna, como eles dizem. Mais preocupado em manutenção do status quo, de dominância, do que econômico e político. Quando você tem a desmobilização do aparato de repressão, o que acontece, Bernardo? Os curadores, os agentes da repressão, eles precisam voltar sair do submundo, sair dos porões. Com as prisões, ou atadas de gente, ou todo mundo embora. Porque teve lá os secretários de libertação de vários membros envolvidos com a luta armada. Então, muita gente que fugiu também. E muita gente que se escondeu do país, se enfiou na mata e lá ficou. E pra lá ficou no meio rural, no meio... Só volta, sei lá quando. Aí, quando ele tentando, esses caras voltam. Mas eles voltam para onde? Eles não vão para as unidades do Exército ou da Marinha. Apesar de todo o treinamento que eles têm, eles vão para as secretarias de segurança. Vão ser infiltrados dentro da polícia civil, dentro da polícia militar. Lembra que na década de 80 tinha os esquadrão morte? Não lembro disso. Aqui em Brasília tinha um. Aqui em Brasília, ainda tem. Aqui em Brasília tinha um que era o esquadrão da Mão Branca. Da Mão Branca? Branca. Então eram uns caras que faziam justiça. Ao invés de perseguir terroristas, eles perseguiam bandido mesmo. E faziam justiça com as próprias mãos. Pô. Esses esquadrões evoluíram, viraram mísseis? Seria assim? Cara, não dá pra fazer essa correspondência, porque eu não tenho base científica pra fazer essa ação, né? E eu acho que ela é muito premeditada. Às vezes eu já vi muita gente tentar falar isso, mas eu acho isso muito premeditado. A milícia, o movimento miliciano é um, e esse movimento de justiceiros na polícia deu vazão a muitos esquadrões. Não me parece, do ponto de vista sociológico, uma relação válida. Entende? Entendi. Ou pode ser que alguém apresente uma pesquisa que se confirme isso, né? E a sociedade? Porque aí nesse período também, depois desmobilizou a caserna, começou o período de mobilização social. Sim. Por uma diretas já, por algo parecido. Democracia indiana. E assim vai embora. O que acontece aí, que, por exemplo, o Jimmy Carter assume em 77, em 78 ele visita o país e faz um discurso pesadíssimo na cara do Geisel, no Palácio Planalto, né? Falando, faltou na cara de que, para, porque não vai terminar bem. O Figueiredo, ele jura fazer do país uma democracia. E ele vai tentar fazer isso. Honesto e sinceramente, ele vai tentar fazer isso mesmo. Porque os militares querem sair cena. Aquele negócio deu ruim. Não está funcionando mais. Aquilo que a gente quis fazer, a gente fez em algum período, mas agora não tem como. Você tem uma situação de instabilidade social e econômica gravíssima. Mas veja bem, não é defendendo os militares, nem tentando analisar o contexto. Em algum momento eles assumiram com a ideia de tirar o perigo comunista, colocar o Brasil no eixo. Teve um momento que conseguiu, aí a repressão social e a manutenção essa toda com a repressão, mas não era só no Brasil, né? Não é fenômeno latino-americano. Fenômeno latino-americano. Que talvez tenha atrasado a percepção que o período passou. Sim, sem dúvida. Eu estou tentando fazer uma análise que talvez seja um comparativo com o restante para a gente entender o contexto micro nosso do país. Sim, sem dúvida. Na Unisul, as ditaduras militares elas vão sendo desmobilizadas pelo mesmo fator, a instabilidade e a impossibilidade de você manter um regime ditatorial num quadro em que a democracia se fortaleceu. Principalmente nos Estados Unidos com a vitória dos democratas. Mas no final da década de 80, no início da década de 80, o Brasil vai entrar nessa onda. Só que cada ditadura vai se desmobilizar em períodos diferentes. Para o nosso grande... Um ímpeto militar que mostrou
que tinha como se manterem no poder, foi a crise econômica brutal que o Brasil viveu. Não tinha como. Na Argentina, por seu turno, foi a derrota na Guerra das Malvinas, que inviabilizou o governo militar argentino, que, diga-se de passagem, muito mais violento, muito mais forte do que o nosso. Muito mais intenso. O Chile, então, nem se fala. O Chile até hoje... Até hoje é uma situação delicadíssima. Na Argentina, atenção, um negócio que não acontecer. Na Argentina, os militares foram presos, julgados e condenados. E cumprem pena até hoje. Por isso, contra mas no Brasil. Porque, veja, a relação econômica se tornando insustentável, ainda também que a sociedade foi se mobilizando e cobrando democracia. Porque a democracia apareceu no bojo do a gente sair da situação, se a gente da democracia. Se a gente se reconstitucionalizar, se a gente voltar à liberdade. Então, para resolver o problema econômico, não se só saídas econômicas. Pensou em saídas políticas. E isso a sociedade foi se apropriando. Chegou o ano de 84. Que uma saída política para uma situação econômica sempre está acontecendo. Sim. Então, o regime militar estava perdendo sua substância. Foi perdendo a sua... Vem eleições municipais e federais para o Congresso Nacional. A derrota da Arena foi acachapante. Não teve... Lá o gás veio Falcão em 87, com instrumentos espúrios. Ele conseguia fazer que a Arena ainda tivesse... Continuasse a maioria. Mas depois não. Depois não teve como. O MDB foi dando uma verdadeira surra na Arena. Então ficou claro que os militares conseguiam conduzir o processo ou sabe-se lá o que poderia acontecer. Entende? E o Figueiredo foi posto como o cara que ia conseguir esse processo. Não faltou quem peitasse assim. A linha dura colocou bomba na banca de jornal, bomba no Rio Centro, atentado terrorista na OAB. Eles tentaram. Só que o Figueiredo desmobilizou a galera toda. Botou um monte de general. Um evento da linha dura. Militar. Um evento que deu errado. Muito errado. Que era no movimento social. No dia 1º de maio. Não, era no 1º de maio, dia do trabalhador. E tava show no Rio Centro, Caio Veloso, as pessoas assim, cara, deu uma frouxadinha aqui, vamos aproveitar. Porque apertada a gente já conseguia livrar os caras, conseguia fazer uma música dizendo que é dor de cor, e na verdade era uma plataforma política. Agora vamos botar o nosso bloco na rua. Nessa música? Quero botar o bloco na rua. Vamos botar o bloco na rua, pô. E foi botando na rua. Começou com os intelectuais, com os artistas, foi para os estudantes, foi para os operários. O movimento foi crescendo, foi ganhando força. Aí os caras, meu trabalhador ia ter um show do Caetano, Chico Buarque e outros artistas. Os caras, a ideia era levar uma bomba para dentro do Rio Centro, ela ia explodir e culpar os movimentos de esquerda. Para tentar dar um golpe dentro do golpe. Assim. Só que isso deu errado. A bomba explodiu no colo do sargento. Explodiu bem antes, inclusive. Então, assim, aí o Figueiredo, quer saber? Eu vou dar uma limpeza nesse negócio. Aposentou um monte de gente. Limpa. O general de 4 estrelas que foi para a reserva foi uma grandeza. E aí foi se reequiparando. Pegou uma galera que já não concordava mais com a ideia de regime militar e foi começar a galera em impostos-chave. Só que a sociedade tinha pressa. Porque a fome você tem pressa. Tinha funções sociais que ajudavam a mobilização social. Isso foi muito importante também, porque a gente saiu do immobilismo social. A campanha do Frei Beto, do Betinho, foi miséria. Aquilo foi sensacional, porque são de cidadania contra a fome. Aquilo fez com que as pessoas fossem, que eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo muito, que é a alteridade, se colocar no lugar do outro. Então isso foi ajudando as pessoas a se mobilizar. Veio o ano de 84, as diretas já, a emenda Dante de Oliveira, muito espertamente saiu da discussão dos gabinetes de um simples roteiro de um projeto de lei
uma emenda constitucional e foi para a rua, foi discutir com o povo isso. Aí vem os movimentos Direta Já, os comícios da Direta Já. Eu tenho certeza que tu assistiu pelo menos uns 4. Não, só assisti como criança participei. Pois é, eu também. Eu ia em alguns, fui em vários. Aí o que acontece? Esse movimento das Direta Já... Nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu lembro disso. Tava. A Direta Já foi muito importante, porque mostrou a força da mobilização. Eu me lembro até hoje que teve o primeiro comício que foi no Rio de Janeiro. Em São Paulo, foi a maior manifestação até hoje. Isso. Debaixo do viaduto do chá ali no Vale do Gabaú. Isso. Foi a maior manifestação até hoje, no número de pessoas. No Rio de Janeiro, na Cinelândia, por isso a Cinelândia tem um marco na luta contra o regime militar, que inclusive o Barack Obama, quando ele veio a última vez ao Brasil, ainda como presidente dos Estados Unidos, ele fez um discurso no mesmo lugar, lá na Cinelândia, fazendo referência a isso, e acredite você não, foi na mesma época de março do golpe militar. Ele falou que é muito importante, é um marco da luta democrática do Brasil, de vocês brasileiros, que ela deve ser preservada, não pode ser esquecida. Nesse comício da Cinelândia, tenho lá em casa um flyer que foi distribuído nas estações. O meu primo ganhou guardou para mim, e eu tenho em casa um flyer chamando as pessoas para o comício das Direta Já. Teve quase 1 milhão de pessoas, 1 milhão, se eu não me falo. Na Cinelândia. O Figueiredo estava visitando o Iraque, vendendo equipamento militar para o Iraque. Aí um repórter, você ficou sabendo daquilo que teve esse comício no Rio de Janeiro, etc, que tem 1 milhão de pessoas. O Figueiredo responde de bate-pronto, que ele não tinha papa na língua, inclusive, diga-se de passagem. Se eu tivesse no Brasil, eu seria 1 milhão e 1. Aí sim. Foi assim. As pessoas entenderam isso. Eu não sei a intencionalidade do Figueiredo ao responder isso. Não sei. Eu vou afirmar, nem como historiador, nem especular como tal, por que ele disse isso. Ele disse isso. E isso gerou um movimento que deu força às Diretas. E que foi um desbunde, que era uma festa. Então a discussão não foi para os gabinetes. Aí eu acho, assim, eu penso, que você tem um acerto e um erro. O acerto, envolver a sociedade. Porque você trouxe uma discussão que a sociedade acampou. Um erro, você não tratou da questão política dentro do Congresso Nacional. E aí você tem o líder da Arena, Nelson Marquesan, que era um senhor político, e ele costurou a derrota da emenda. Costurou. Porque não era hora, talvez não fosse o momento, não havia consenso também entre os militares, creio eu, de que pudesse, e nem também entre os políticos. O fato é que a mobilização continuou porque a oposição decidiu ir para o colégio eleitoral. Aí vem o PDS para fazer essa convenção para o colégio eleitoral. Foi uma coisa que foi votada nacional. Não, aí que vai sair as diretas. As diretas sempre existiram, sabe? A diferença é que os outros colégios eleitorais não havia disputa. No colégio eleitoral de 85 teve de um lado o PDS, que foi escolher, tinha 2 opções. Ou o Paulo Maluf ou o ministro do interior, o coronel Andreasa. Foi o Maluf. A gente sabe como, né? Sim. Enfim. Bom, enfim. Mas foi ele. Foi ele. Ganhou e partiu para o colégio eleitoral. Ele fez campanha também. Ele e o Tancredo. O Tancredo foi escolhido. O PS não concorda com a escolha do Maluf e forma o PFL. O PFL junta-se com o PMDB com a reforma eleitoral de 82, que permite eleições para governadores e prefeitos das capitais. Inclusive, os governadores dos principais estados eram da oposição. Para fazer a eleição de 82, foi feita a reforma partidária. Perfeito. Acabou a Arena e acabou o PMDB e surgiram os novos partidos políticos. Dentre esses, os políticos se rearraram, né? Quem era da Arena ficou com os partidos tais, e os partidos de resistência, aqueles que estavam na oposição, perfilaram no MDB uma autêntica coxa de retalho político.
Mas em São Bernardo do Campo, nos anos 70, final dos anos 70, vai aparecer um líder sindical que vai movimentar um negócio bem interessante. Começa um movimento operário. O movimento operário retoma a sua força a partir do Catado dos Alunos do ABC. Surge o PT, um partido orgânico. Um dos raros partidos orgânicos que nós temos na nossa história. Agora, assim, muito se diz da briga PT e PSD, mas existe realmente essa briga. Mas você pega o estudo dos dois partidos. Tem muita coisa em comum. Muita coisa. Muita coisa. Eu tô falando de estatuto de partido, de leitura. Não tô falando de filosofia. Não, tô falando de Partido da Social Democracia e Partido dos Trabalhadores. Tá lá. Tem coisa em comum. Muita coisa em comum. Só que é importante, né? E o PT vai pra luta. Então vamos participar. Nega essa parte do colégio eleitoral por coerência com o que prega. Ele não vai participar. E o colégio eleitoral é formado a partir da Aliança Liberal. É feita uma costura que só o Tancredo entendia. E ele movimentou todos os lados. Eu tenho para mim, e eu acho que em algum momento vai um documento que vai comprar isso. Ele negociou com os militares a retirada dos militares. Ele chegou e falou: vou fazer uma aliança, entro, não viram, e eu garanto para vocês que ninguém vai julgar. Tipo isso. Porque ele foi um arquiteto, Bernardo. Ele foi arquiteto. Como poucos. E é o mesmo. Disputou com o Maluf, hein? Acho que foi a vez eu. Sério. Eu acho também. A única vez o Maluf perdeu. Eu acho também. Que era para eleição aqueles que eles estão. Ganhou todas. Ganhou tudo que menos a 89, mas ali um outro texto, mas em algumas eleições ele simplesmente acho que nem chegava a fazer campanha direito. Mas o Tancredo montou um governo. Brizola estava junto com o Tancredo, que é figura importante também nessa virada. Só não, assim, ele concordava com o fim do regime militar, não concordaria em frequentar, em participar do governo, num possível governo do Tancredo. Então ele se colocava, e ele falava isso muito claramente, ele se colocava a serviço da democracia, mas se colocava a serviço de um governo de centro-direita. Ele era PDT, né? Ele era PDT. Ele queria PTB, né? Só que a filha do Vargas, Zira Vargas, é que ficou com ganhou na justiça o direito de usar a sigla B. O Brizola assume essa postura. O PT não. O PT assume uma postura bem de oposição mesmo. Ele falou: nem centro-esquerda nem centro-direita, nossa posição de oposição. Nós vamos lutar, enfim. É que o PT podia, né, bancar suas próprias posições. O Tancredo vence no colégio eleitoral. O dia da votação eu estava lá no Palácio. E a comunidade, as pessoas moraram o fato do Tancredo. Foi um alívio, Bernardo. Olha, eu vou te falar um negócio. Sabe como assim? Foi indireta, mas foi uma indireta. Direta. Para direta. O povo foi à rua. No dia da votação, no Congresso, tinha telão, caixa de som. No Congresso Nacional. Toda a votação do colégio eleitoral a gente acompanhou. E cada voto do Tancredo é comemorado como um gol do Brasil numa final de Copa do Mundo. Quando veio o último voto que confirmou a vitória de Tancredo, negócio impressionante. Subia na lateral ali da esplanada, escreveram diretas, escreveram com o corpo, né, as pessoas sentando, Brasil. E essas fotos você a imagens. E no YouTube você tem o discurso da vitória. No discurso da vitória, ele deixa muito claro o seguinte: está certa a paz. Na reminiscência, não há busca a casas bruxas, não há ódio, não há perseguição. É um dado de perdão. Foi piada. Só de lembrar. Então foi um discurso